Após definir a contratação de Júnior Tavares, a Ponte Preta acertou nesta segunda-feira o empréstimo de Alisson para a próxima temporada. O meia, que disputou o último campeonato brasileiro pelo Cuiabá, mas pertence ao Vila Nova, assinou empréstimo com a Macaca até o final de 2023. E caso a Ponte queira permanecer com um jogador após o final do contrato, a cláusula para uma futura compra de Alisson após o período do empréstimo deve superar a casa de R$1 milhão. Na última temporada, Alisson disputou 40 jogos pelo Cuiabá, marcou 8 gols e ainda contribuiu com 4 assistências. Mas foi em 2021 que o atleta teve sua melhor temporada individual. Foram 52 jogos com 10 gols e 5 assistências, atuando por Vila Nova e Bahia. No Majestoso, o meia vai disputar posição com Elvis e Cássio Gabriel. Até agora, a Ponte Preta não anunciou nenhum novo reforço, mas a equipe já possui pré-contrato com o lateral esquerdo Júnior Tavares, ex-Náutico, e com o atacante Guilherme Pira, ex-Inter de Limeira. O atacante Gé, artilheiro da segundona do Campeonato Paulista, é outro que tem acordo encaminhado com a Macaca para 2023. Outra notícia que agitou os bastidores da Alvinegra nessa segunda foi a concretização da venda de Vinícius Anocelo ao Santos. O Peixe desembolsou cerca de R$10 milhões para comprar o jogador junto à Ferroviária. Na época da negociação com o time de Araraquara, a Macaca se manteve dona de 15% dos direitos econômicos de Zanocelo. Agora a expectativa é de lucro com a negociação, já que a Ponte também tem direito a 4% da transferência por conta do mecanismo de solidariedade da FIFA. Zanocelo, da base da Ponte, já rendeu um dinheiro importante lá atrás, quando a Ferroviária comprou, e agora vai render também um dinheiro importante nesta negociação com o Santos. Claro que foi comprado, mas parcelado, né? É sempre um risco comprar parcelado, porque o Santos está tendo dificuldade financeira. Mas, de qualquer maneira, o negócio foi feito, né? Foi feito, o menino está ganhando espaço, né? Teve bastante espaço nesse Campeonato Brasileiro. Acho que é uma boa valorização da base da Ponte, o negócio foi bem feito, me parece. Agora o problema é receber, né? Esse é o grande problema, porque como você destacou, o Santos vive neste momento problemas terríveis de ordem financeira. Mas eu assim, primeiro dizer que está aí o resultado, né? Por isso que a gente defende muito a base. Você vê que a Ponte num momento delicado financeiramente, e aí um jogador, né, rendendo aí lucros, dividendos para os cofres da Ponte. É importante demais isso. Agora, se o Santos vai pagar ou não, está comprado. Então tem obrigação. Então tem como você cobrar. Então eu acredito muito e tenho que parabenizar realmente, porque quando você lança o atleta, quando você dá a oportunidade, o resultado é esse aí, ó. Então parabéns à diretoria da Ponte. Falando sobre chegada de jogadores, a Ponte não confirma, tá? Nenhum desses jogadores que estão sendo especulados. A Ponte está preparando um pacotão, reapresentação marcada para o dia 5 de dezembro. E aí os contratos todos dos jogadores que não vão permanecer estão vencendo agora até o final de novembro. Então a Ponte provavelmente, né, lá no começo, assim que o time se reapresentar, são mais ou menos 10 remanescentes. Aí a Ponte vai anunciar os jogadores que não permanecerão e aqueles que vão ser contratados. Como é o caso do Júnior Tavares. A especulação é de que ele já assinou com a Ponte Preta. É bom jogador? Bom, acho que é bom jogador sim. Vem para reforçar, né? Vem para lateral e assim, é sempre difícil, né, Batista? Mas estava no Náutico... O Náutico foi muito mal, rebaixado, mas não é por aí que tem que ter o parâmetro. O parâmetro é a qualidade, o histórico do jogador, né? O histórico que é muito importante. Então eu acho que foi uma boa contratação, sim. E você, CH? Acho que sim, tem o crivo do treinador, o treinador conhece ele. Acho que o Júnior Tavares, ele oscilou muito nos últimos anos na carreira. Mas a Ponte precisa contratar lateral, Batista, não tem jeito, tem que trazer. Veja o que aconteceu com o Arthur. Eu uso toda hora o Arthur para explicar dessas... Eu não vou chamar de aposta, porque o Júnior Tavares não é aposta. Mas jogadores que o pessoal às vezes torce o bico. Fica preocupado, fala, será que vai dar certo? Mas muito é do comando também. O Arthur, quando veio para a Ponte,
deixou muita gente preocupada e chegou aqui e deu conta. Então, tomara que dê certo, eu acho que vale a aposta. E com relação a atacantes, né, a Ponte ainda não anunciou se vai ou não renovar com o Ribamar. O Hélio dos Anjos, ao que se especula aí nos bastidores, teria pedido a renovação do Ribamar. A Ponte vai disputar inicialmente a Série A2 da competição. O Ribamar, se você tivesse a caneta na mão, renovaria com o Ribamar? Até por estar disputando uma Série A2, que eu acho que é um campeonato muito truncado, diferente de uma Série A de Paulistão, né? E por esse aspecto, né, pela característica do Ribamar, eu renovaria com certeza. Acho que ele é a cara da Série A2 e em alguns momentos pede a Série A2 jogadores com essa característica. Então, por esse aspecto, sem dúvida nenhuma, eu teria inclusive já teria renovado com o Ribamar. E você, CH, Ribamar? Eu não acho que a Série A2 ela precise de jogadores com característica de Série A2. A bola é igual, o campo é igual, a grama é verde, a trave tem a mesma medida. Isso quem me ensinou lá atrás foi o professor Cilinho. Eu fiz uma pergunta dessa para ele e ele me respondeu desta maneira. Ele me respondeu com 4 perguntas. Dimensão do gramado é a mesma? A grama é a mesma? Trave, a regra do jogo é a mesma? E a bola? A bola é maior, menor? Tudo igual. Então é o seguinte, por que é interessante o Ribamar? Porque a Ponte não tem um jogador com a característica dele. Então, por exemplo, se você quiser trocar a maneira, certo, Glega, de jogar do time no ataque, você tem o Ribamar como referência. Então, como a Ponte não tem referência, o Luca é um jogador de característica diferente, eu acho que vale a aposta. Tem a história da trombada? Tem sim. Vai enfrentar um monte de zagueiro sanguinário. Mas precisa saber jogar futebol também. E o Ribamar sabe. Ele não conseguiu mostrar nesse pedaço final de Campeonato Brasileiro porque ele se machucou e ele ainda não encontrou o momento dele. Mas eu tenho convicção que o ano que vem vai ser diferente e, respondendo sua pergunta, ficaria com ele sim. E outra opinião de vocês sobre o Alisson, 23 anos, a Ponte acertou o empréstimo desse jogador, ele fez 40 jogos, 8 gols ao longo dessa temporada 2022. Ele retorna à Ponte Preta. Ele esteve na Macaca em 2017, jogando pelo Sub-20. Já jogou pelo Paraná, pelo Bahia. E o Alisson vai disputar posição com o Elvis, porque o Elvis tem contrato até o final de 2023. E também o Cássio Gabriel, que deve permanecer. A Macaca não confirma, evidentemente, como aquilo que eu disse agora há pouco, né? Não confirma nenhum jogador. Mas até agora, ao que se especula, a Macaca já tem pré-contrato assinado com o lateral esquerdo Júnior Tavares, esse que nós falamos agora há pouco, o ex-náutico, o atacante Guilherme Pira, ex-internacional de Limeira, ele que também jogou pelo Manaus em 2 oportunidades, atacante de beirada, Jefferson, também conhecido como Gé. Ele foi artilheiro da segunda, na 4ª divisão, na verdade, né? Marcou 12 gols em 17 jogos na campanha do acesso da Itapirense. São esses os jogadores que estão encaminhados, provavelmente serão apresentados ou anunciados no começo de dezembro. Chegada do Alisson. Então, eu, por exemplo, acho o Alisson mais jogador do que o Cássio Gabriel, né, que teve a oportunidade, mas que não conseguiu evoluir. Claro, com características diferentes, mas para o setor, e aí a gente percebe, né, a linha que vem adotando a diretoria da Ponte, que mantém a espinha dorsal e reforça, né, as peças de reposição. Então, para mim, a contratação do Alisson também é bem-vinda. E aí, CH, quem vai ser o titular? O Alisson ou o Elvis? Só se o Elvis... Ou o Cássio Gabriel? Não. Ele vem para compor elenco, ele pode até jogar junto com o Elvis, não tem problema não, dá para jogar junto, é um jogador interessante, né? Ele aqui na Ponte, como você gosta de dizer, não luziu, mas no Cuiabá ele fez um bom campeonato. Então, pelos números atuais, eu acho que vale a contratação.